Amém, glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, amém? Estou muito feliz de estar aqui para ministrar essa palavra hoje. Eu creio que o Senhor realmente Ele está fazendo algo novo na nossa vida, amém? Ele está produzindo algo poderoso em nós, e você e eu somos privilegiados de estarmos participantes disso, amém? De estarmos participantes do que o Senhor está fazendo aqui na comunidade Geração Eleita, comunidade evangélica Geração Eleita, amém? Eu creio, irmãos, com toda a força do meu ser, que eu não sou como Elias, que achava que estava sozinho. Eu tenho uma fé no meu coração, que em muitos lugares, o Senhor tem levantado um povo, amém? E a igreja do Senhor, ela está em unidade, ela está atrás da presença de Deus, ela para escutar a voz de Deus, amém? E nós cremos que aqui em Cuiabá, aqui nesse bairro, o Senhor tem nos levantado, nos despertado para isso, amém? Para a presença dEle. Glória a Deus. Irmãos, e para iniciar, gostaria que vocês abrissem Jeremias 29. Glória a Deus. Jeremias 29. Porque, como nós temos falado, irmãos, algo precioso o Senhor tem falado nesses dias. E em Jeremias 29, irmãos, a partir do 4... Vamos ler o 1 e depois o 4. Diz assim: estas são as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e todo o povo de Nabucodonosor, que havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Glória a Deus, aleluias. No 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, e habitai, e plantai jardins, e comei do seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos, e dai às vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai ali, e não diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na paz nós teremos paz. E diz assim no 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei vós a minha boa palavra, tornando a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então invocareis, ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos de todas, amém? De todas, da onde vos congregar-vos-eis a todas as nações. Até aí. Amém? Glória a Deus. Olha, irmãos, o Senhor tem há algum tempo já ministrado essa palavra de forma muito forte no meu coração, porque eu creio que quando a gente ministra algo, nós não estamos ministrando algo que a gente leu na Bíblia apenas e achou bonito e veio trazer. Não, primeiro o Senhor gera em nós. A palavra precisa ser gerada. Amém? Como a Aline ministrou aquele dia, Deus não está buscando pregadores, Ele está buscando verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores, eles estão com a palavra sendo gerada no seu interior. E quando eles estão no altar, ou eles estão diante de uma pessoa, eles não estão ali para falar uma palavra vazia, mas para falar verdadeiramente, genuinamente, aquilo que o Senhor está produzindo no seu coração. Glória a Deus, no seu coração. E nesse tempo, mais ou menos desde meados, no ano passado inteiro, mas propriamente lá do mês de novembro, o Senhor, Ele assolou o meu coração com uma palavra, amém? Que é uma palavra sobre família, glória a Deus, que o Senhor está levantando uma família profética, glória a Deus, uma família profética. O que é uma família profética, irmãos? Uma família que busca a vontade de Deus, amém? Porque esse é o propósito de Deus, desde Abraão, desde do Éden, amém? É uma família. Ele sempre quis estabelecer uma família. E quando ele chamou Abraão, ele falou que todas as famílias da terra seriam bem-aventuradas, benditas através dele, amém? E da sua semente, e da sua descendência. Glória a Deus.
o que nós podemos prestar atenção nisso? O Senhor está levantando um povo. E aí você fala assim, eu sou pouco, nós estamos aqui em algumas poucas pessoas, essa igreja é pequena. Irmãos, olha o que o Senhor fez. Ele pegou um homem, Abraão. Então ele não precisa de muitas pessoas. Ele só precisa de pessoas disponíveis para escutar a sua voz e para seguir a sua direção. Amém? Então, o Senhor, quando Ele trabalha com irmãos, quando Ele separa um povo, Ele está pensando no todo. Glória a Deus. Então, quando o Senhor está nos despertando aqui neste lugar, Ele não está pensando apenas em nós, ou porque somos mais bonitos, ou porque somos mais alegres. Não. É porque Ele está pensando em Cuiabá. Glória a Deus. Quem quer aqui impactar Cuiabá com a presença de Deus? Aleluia! Agora quem quer aqui impactar o Mato Grosso com a presença de Deus? Aleluia! Quem quer aqui impactar o Brasil com a presença de Deus? É isso que Deus está fazendo, irmãos. É isso que Deus está fazendo. Quem quer impactar o mundo com a presença de Deus? Aleluias! É isso que Deus está fazendo. Ele está pegando um povo que aparentemente parece pequeno e fraco. Mas ele faz pode dizer assim, uma pegadinha do malandro com o mundo. Glória a Deus! Esse povo fraco, esse povo pequeno, vocês não sabem de nada. Vocês não sabem o que eu estou produzindo no coração deles. Vocês não sabem o que eu estou gerando no interior deles. Aleluias! Então, essa palavra, irmãos, ele tem queimado no meu coração. O Senhor tem levantado uma família profética. Glória a Deus. E essa família, irmãos, passa pela sua família. Então, eu estou falando aqui para você, não desista da sua família. Não desista dos teus filhos. Não desista do seu marido. Não desista da sua mãe. Não desista dos seus irmãos. Porque o Senhor está gerando, está levantando uma família. Amém? E a igreja é essa família com um ajuntamento de famílias. Glória a Deus. Aleluias. Porque aqui, irmãos, eles estavam aonde? Na Babilônia. Eles tinham sido transportados para a Babilônia. E na Babilônia, irmãos, aonde era um reino terrível, de muita idolatria, sabe? Tudo de ruim acontecia na Babilônia. Amém? De ruim. E o Senhor, Ele transportou esse povo para aquele lugar. E quando Ele transportou esse povo para aquele lugar, Ele tinha um propósito. Primeiro, trazer a eles quebrantamento. Amém? Quebrar o coração deles mesmo. Por quê? Porque eles estavam envoltos por muita idolatria, amém? Por mais que eles eram um povo de Deus, estavam acontecendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E o Senhor falou que traria sobre eles esse transporte, pode dizer assim. E assim aconteceu, irmãos. E o Senhor separou eles e levou para lá. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos a misericórdia e a graça de Deus, porque Ele começou a dar uma direção. Você vai agora edificar a casa. Você vai agora edificar a sua família. Você vai agora gerar filhos. Você vai agora, nesse lugar onde eu te transportei, você vai procurar paz nesse lugar, você vai orar por esse lugar. Amém? Porque o Senhor tem um propósito, no final eu vou falar qual é. Amém? Glória a Deus. E Ele começou a declarar, quando vocês fizerem isso, depois que vocês fizerem isso, vocês vão vir a mim, vocês vão buscar a mim, e eu vos ouvirei, eu irei até vocês, eu escutarei. Então o Senhor está dando uma ordem, há algum tempo para nós. Coloca a sua casa em ordem, organiza a sua casa, organiza a sua família, estabelece as coisas da sua família, segundo a palavra de Deus. Amém? Não desista dos seus filhos, de orar por eles, de ensiná-los no caminho do Senhor, porque o Senhor tem um propósito. E quando nós olhamos isso, irmãos, há alguns dias o pastor, ele ministrou uma palavra aqui sobre mesa, a mesa preparada. Quem lembra? Glória a Deus. E por que você acha que Deus está falando sobre mesa? Você acha que está desconectado? Amém? Não está desconectado, irmãos. Sabe por quê? A mesa nesses dias é o altar de Deus. Amém? A mesa nesses dias é o altar de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem rapidão. Ezequiel, irmãos. Ezequiel. Só para a gente ler um versículo. A Bíblia diz assim, Ezequiel 41, 22. Quando ele está falando ali, irmão, da restauração que Deus ia promover no templo e no santuário. Especificamente no santuário. Amém?
Ele estava ali falando que ele iria promover restaurações. E nós estamos num tempo onde o Senhor tem promovido essas restaurações. Glória a Deus. E no 41:22 diz assim: e havia um altar de madeira, com 1,5 metro de altura, e 1 metro em cada lado dos seus cantos. Sua base e seus lados eram de madeira. E o homem me disse, esta é a mesa que fica diante do Senhor. Glória a Deus. Aqui nós conseguimos ver, ele vê um altar de madeira, irmãos. E o que é esse altar de madeira? É uma mesa, amém? O altar de madeira é uma mesa, glória a Deus, é uma mesa. É por isso que o Senhor está estabelecendo a mesa. Presta atenção. Agora o Senhor falou para mim falar isso para vocês, e para você que está escutando também em casa. Se você não arruma mesa para sua família, começa a arrumar hoje. Se você não arruma a mesa, começa a arrumar hoje. Porque o Senhor está falando, a mesa será o meu altar na sua casa. Quando a sua família, você estiver na mesa, o Senhor vai estar com vocês naquele lugar. Amém? Ele está estabelecendo. Cada um come na televisão. Irmãos, quebra isso da sua casa. Hoje eu agradeço a minha mãe, porque a minha mãe na minha casa foi aquela que estabeleceu isso. Ela não aceitava, todo mundo tem que estar à mesa, e ainda assim é hoje, amém? Todos os dias ela põe a mesa, nós sentamos à mesa, amém? Nós estamos à mesa e tira a mesa, glória a Deus, e ela fica brava, irmão, se a gente não tiver todo mundo lá, amém? Então ela estabeleceu isso na nossa casa, e hoje nós levamos isso como uma cultura, a cultura da mesa, glória a Deus, porque ele está falando aqui, o altar era uma mesa, irmãos, aleluias. O altar nesses dias é uma mesa do Senhor, preparada pelo Senhor, glória a Deus, e o Senhor está falando na sua casa, estabeleça essa mesa, por quê? Porque são famílias proféticas, e quando você, não existe mais nada profético, de você sentado à mesa com a sua família, compartilhando, aleluias, na mesa é onde nós compartilhamos. Irmãos, não use a mesa da sua casa, da sua família, para falar mal do irmão, irmãos. Não use a mesa da sua casa para falar coisas vãs. Use a mesa para edificar. Use esse momento de mesa para vocês conversarem. Amém? Estabeleçam a cultura da mesa. Por que o Senhor está falando de mesa? Porque Ele está falando, eu estou restaurando a família de Deus. Aleluia! E a família senta à mesa. E quando nós estamos aqui e na igreja, nós somos a família de Deus. E aqui, esse altar é uma mesa. Glória a Deus. Aleluias. Está sendo servido a você. Glória a Deus, irmãos. Está entendendo, irmãos? Estabeleça a mesa na sua casa. Estabeleça o momento da adoração na sua casa. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aleluias. É isso que o Senhor está falando. Como o pastor pregou aqui domingo, irmãos. Muitas vezes fala assim, nossa, uma direção muito difícil. Você faria? Provavelmente faria, né? Compraria não sei quantas coisas. Não, vou fazer um ritual lá em casa, comprar isso, com aquilo. Deus está falando, começa a arrumar a sua mesa. Não come cada um sozinho. Porque isso é profético. Porque eu estou estabelecendo famílias proféticas. Porque quando você chegar aqui à mesa, você vai estar preparado. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Mas antes, irmãos, nós aqui, a igreja, nós estamos sendo preparados e restaurados para esse tempo. Amém? Para que esse tempo aconteça. Porque ainda não existe esse tempo. O Senhor está nos dando palavras proféticas daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está começando a restaurar. Glória a Deus. Por isso é necessário tomar atitudes práticas hoje. Por isso é necessário organizar a sua vida hoje. Por isso é necessário você organizar a sua mesa hoje. Amém? Não é para amanhã. Não, eu vou esperar acontecer. Irmãos, se você esperar acontecer, você vai perder o que Deus está fazendo. Fala assim, eu não quero perder. Fala assim, eu não quero perder o que Deus está fazendo. Fala assim, eu quero ser participante da grande e poderosa obra do Senhor neste tempo. Aleluias, glória a Deus.
o Senhor está te chamando para participar dessa mesa do Senhor. Porque Ele está restaurando a família de Deus. Ele está restaurando a família de Deus. E Ele vai se assentar à sua mesa. Ele vai se assentar com você, com a sua família. E quando vocês chegarem a esse ambiente, vocês não vão precisar, irmãos, aqui fazer com que alguém faça algo mirabolante para que você acenda o seu coração. Não. Você está colocando através da comunhão com a sua família, através da comunhão com o Senhor, lenha no seu coração. Quando você chegar a este lugar, nós todos iremos queimar, amém? Para a glória de Deus. Nós vamos incendiar para a glória de Deus. A presença de Deus vai ser estabelecida. Ele virá, amém? Como igreja. Presta atenção no que o Senhor está falando. Mas antes disso, irmãos, o Senhor está fazendo algo. Uma reconstrução. E é isso que eu quero falar com você hoje. Amém? Aleluias. Gostaria que vocês abrissem em Marcos 11. Marcos 11, a partir do 12. Aqui agora que nós vamos realmente começar a palavra. Glória a Deus. Essa foi a introdução mesmo que o Senhor colocou no meu coração. Do que Ele está fazendo nesses dias. Marcos 11, amém? Do que Ele está fazendo nesses dias. Ele está restaurando a família de Deus. Ele está restaurando as famílias. Porque existe sim, irmão, a Babilônia. Ela está querendo oprimir e destruir as famílias. Ela está querendo destruir os casamentos. Ela está querendo destruir os filhos. Amém? Mas o Senhor está levantando uma geração profética que vai se levantar em nome de Jesus. E Ele diz assim, a partir do 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Glória a Deus. Jesus teve fome, irmãos. Ele teve fome. Glória a Deus. Aleluia. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela se acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Amém? E Jesus, chegando, disse à figueira, nunca mais coma alguém do fruto de ti. E todos os discípulos ouviram isto. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Aleluias! E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não é está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, de todas as nações, casa de oração. E os escribas e os príncipes do sacerdote, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles os temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Aleluias. Glórias a Deus, irmãos. Nesse período, nós vemos, irmãos, Jesus, ele tinha acabado de ter aquela entrada triunfal, amém? E todos, gritavam ali, Hosana, Hosana nas alturas, amém? Glória a Deus. Eles tinham entrado ali como algo profético que o Senhor iria fazer, do Messias, quando ele viria, isso iria acontecer, amém? Ele entraria pelo Jerusalém com o jumentinho, amém? Mas, irmãos, depois disso, aleluias, no dia seguinte, depois disso, saíram ele e ele teve fome. E ele foi procurar, ele olhou e viu de longe que tinha ali uma figueira, amém? Que dá a fruta do figo, amém? Mas ele olhou longe e ele falou assim, olha, vou lá procurar um fruto ali para me comer, para me alimentar a minha fome. E o que aconteceu? Ela chegando lá, não tinha nenhum fruto. Mas se você olha aqui, irmãos, olha que interessante. Ele fala assim que não era tempo de figos, não é verdade? Ele fala, mas não era tempo de figos. E ele falando para os discípulos, nunca mais ninguém vai comer do fruto dessa figueira. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo vivo aí? Aleluias. E aí eles foram até Jerusalém. E chegando em Jerusalém, ali no templo, ele entrou no templo e começou a expulsar.
Tem uma outra passagem em Mateus 21, amém? Que ele fala que, amor, pega um segurador de folha aqui. E chegou no templo, irmãos, e ele não conseguia, amém? Ele olhou, começou a prestar atenção no templo. Ele começou a ver como que estava o templo. E ele começou a derrubar. Ali ele fez um chicote, amém? E começou a derrubar, né? Os que vendiam, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas. Amém? Glória a Deus. O Senhor, nesse tempo de restauração, Ele está levantando uma igreja que vai se tornar a família de Deus. Amém? Ele está levantando a família de Deus. Ele está restaurando a mesa do Senhor. Ele está restaurando o altar de Deus. Mas antes, o Senhor está fazendo isso. E Ele está levantando uma geração que vai começar a fazer isso. Amém? Ele começou a pegar as mesas. E começou a virar as mesas. O Senhor, nesses dias, Ele está fazendo duas coisas, irmãos. Ele está restaurando o lugar de mesa. Mas em outro tempo, Ele vai começar a virar as mesas. As mesas daqueles que vendiam. A mesa daqueles que compravam, daqueles que estavam ali para comercializar dentro do templo de Deus. Amém? Amém? O Senhor está falando, eu vou começar a virar as mesas. E tudo que precisar ser abalado, será abalado. Tudo que precisar ser abalado, será abalado. E tudo que precisar ser feito para que isso aconteça, vai ser feito. Ele vai começar a trazer nesse tempo um despertamento. O zelo do Senhor consumiu o coração dele, irmãos. O zelo do Senhor tomou o coração de Jesus. Quando ele olhou e viu a casa dele abarrotada de vendilhões. Amém? E ele começou a virar as mesas. E ele começou a destruir aqueles que estavam ali para vender e expulsar todos aqueles. Amém? Glória a Deus. E assim começa a restauração da mesa verdadeira. A restauração da mesa verdadeira começa com um despertar de um povo que tem zelo pelo Senhor. O Senhor está levantando uma geração profética de Elias. Amém? Que estão preocupados, que estão prestando atenção para que a sua casa não se torne este lugar de comércio, esse lugar de negócio. Amém? Porque quando olhamos aqui, pensamos assim, não, isso aqui só mexe com os líderes da igreja. Não, irmãos, isso vai mexer com toda a estrutura da igreja, do menor ao maior. Ele vai começar com os maiores, mas ele vai atingir toda a escala, até o menor. Amém? O Senhor está falando, eu estou levantando o fogo de Deus de novo. Eu estou despertando o fogo. E sabe qual que é o nome desse fogo, irmãos? Esse fogo não é oba-oba, irmãos. Esse fogo não é só falar em línguas, amém? Esse fogo não é só você sapatear, irmãos. Esse fogo não é você só chorar, irmãos. Esse fogo vai produzir zelo no seu coração. Deus está levantando uma geração que tem zelo, aleluias, pela casa do Senhor. E como isso começa? Começa pela sua casa. Começa pela sua família. O Senhor Jesus, chegou o tempo aonde eu vou virar as mesas dos cambistas. Não vai ficar uma. E haverá separação, sim, daqueles que são verdadeiros e daqueles que são mentirosos. Porque o desejo do Senhor é restaurar a família. Restaurar a família de Deus. Irmãos, o que tem a ver quando a gente olha Marcos 11? O que tem a ver? Ele começou ali falando que Jesus teve fome. E ele procurou, ele olhou de longe uma figueira com folhas. Amém? Mas não tinha fruto. E depois, logo na sequência, ele começa a falar que ele começou a olhar o templo e começou a virar as mesas. Irmão, você acha que a Bíblia está desconecta? Não. Sabe o que o Senhor está falando? Sabe o que significa essa palavra que ele falou? Porque parece que Jesus foi injusto, não parece? Como? Não era tempo de figos. Ele foi procurar o figo e não encontrou o figo. Aí ele amaldiçoou. Será que Jesus estava num dia mau?
que ele pegou e amaldiçoou a figueira, ele pegou e virou as mesas. Será que Jesus estava nervoso naquele dia, com raiva de alguém? E começou a passar, e destruir tudo. Não, hoje eu não estou bem. Será que é isso? Será que é igual nós, quando um dia que a gente não está bem assim, e começa a falar, não, hoje eu levantei hoje com o pé esquerdo. Será que Jesus levantou com o pé esquerdo? Ele amaldiçoou uma figueira, e ele começou a virar as mesas à toa, irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, não. Fala assim, Jesus tem um propósito para tudo que ele faz. Aleluias. Mas o que tem a ver figueira com o templo sendo destruído, virando mesa? Tudo a ver, irmãos. Eles estavam no templo de Deus. E ali eles comercializavam as coisas. E ali eles viviam uma fachada, porque eles falavam que serviam ao Senhor, mas eles não serviam. Ali o povo não tinha mais que trazer o sacrifício da sua casa. Ele só comprava. Amém? Ele só ia e pagava lá, rolinho, pombinho. Amém? Ele não precisava mais ter trabalho. Para que trabalho? É simples, compra lá no templo. Eu não preciso mais agora me sacrificar e trazer, né, pegar lá, comprar, lá na minha casa, né, trazer lá na minha casa. Não, lá no templo tem para comprar. Eu compro lá e faço lá o sacrifício lá mesmo, de boa. Era fajuto isso. Era mentiroso. E ali começava pela liderança. Começava pelo sacerdócio corrompido. Começava pelos fariseus. Começava pelos saduceus, que entendiam a lei. Que sabiam tudo. Mas que estavam apoiando aquilo. Porque negociavam e ganhavam dinheiro daqueles que estavam vendendo. E assim está a igreja também. Não, você não precisa mais largar nada para Jesus. É só vir porque é o amor, é a graça. Só vem. Você pode sentar aqui todo dia e ir embora. Vem aqui. Só traga o seu dízimo, tá? Não esquece o dízimo, a oferta. Amém? Estão negociando da mesma forma que negociaram naquele tempo. E o Senhor está falando, eu vou fazer uma família. Eu estou restaurando a verdadeira mesa. Eu estou restaurando o verdadeiro altar. E eu vou virar as mesas. E isso vai começar do maior ao menor. Na minha casa, eu preciso ser uma pessoa verdadeira. E eu preciso restaurar a mesa verdadeira do Senhor na minha casa. O altar verdadeiro. Não negocie. O Senhor está falando, não negocie. E aí fala assim, pergunta para mim assim, o que tem a ver, Lu, a figueira? Amém? Não, vocês não perguntaram direito, eu vou responder não. Pergunta direito. Pergunta direito, irmão. Isso. Vocês estão vivos? Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de pregar para quem está vivo, irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a figueira era uma árvore que quando ela dava frutos, as folhas, elas eram praticamente simultâneas, amém? Na época que não tinha folhas, também não tinha frutos, amém? Aleluias! Na época que tinha frutos, era quase simultâneo o nascimento das folhas. Então, essa figueira era uma figueira falsa. Uma figueira que aparentava, porque Jesus de longe viu e falou, olha lá, ó, uma árvore boa para se alimentar, que tem fruto. Mas quando ele chegou perto, ele foi olhar. E não tinha um fruto, irmãos. Não tinha nada. A mesma coisa que estava acontecendo no templo. O templo era um monumento grandioso, que quem olhava falava, olha esse Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando chegava lá dentro, não tinha fruto. E sabe o que Jesus está falando? Está amaldiçoado. Está amaldiçoado esse povo. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. E ela nunca mais produziu nada, ela morreu. Porque depois vão passar lá e eles vão ver que ela morreu. Que ela secou. Amém? Deus está falando, não tenha folhas. Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, não tenha folhas. Se você não tem fruto. Fala, o que significa isso? Fala assim, agora fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, não tenha aparência. Se você não tem vida. Não tem aparência de crente
Se você não tem obras de crente, não tem aparência. Se você não tem vida, tira a máscara. Tira a máscara, irmão. Essa máscara vai te matar. Deus está falando, eu estou vindo. E eu estou levantando um povo que tem zelo pela minha casa. E é o zelo, irmãos, que faz afoguear o nosso coração. É o zelo que não nos faz comprar coisas ilícitas. É o zelo, irmãos, o temor do Senhor, que nasce num coração cheio de temor. O zelo é o fogo de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é zeloso. Amém? E isso é produzido num coração cheio do Espírito Santo, num coração que ama a presença, num coração que não quer se afastar de Deus nunca. Aleluias. O zelo pela minha casa me consumirá. Amém? E tem gente, irmãos, confundindo carne com zelo. Amém? Deus falou para mim claramente que tem pessoas confundindo carne com zelo e zelo com carne. Amém? Como que é isso? Tem gente que olha para algumas pessoas e fala assim, isso é carne. Deus está falando, não, isso é zelo. É zelo. Por quê? Porque zelo, eu sou zeloso, mas eu sou assim, sabe? Tranquilo. Eu sou de boa, as pessoas podem pecar do meu lado e eu sou tranquilinho. Irmão, você tem zelo nada. É mentira isso aí que você está falando. Mentira. Quem tem zelo pelo Senhor, quem tem zelo pela família, fala, confronta, organiza, principalmente vive. Glória a Deus. Porque o Senhor está falando, eu vou vir, vou virar as mesas. Eu vou virar as mesas. E vai ficar exposto. Abra comigo em Timóteo, irmãos. 2 Timóteo. Porque olha aqui, o que está acontecendo? Existem 2 movimentos acontecendo. O Senhor está restaurando a verdadeira mesa. E o Senhor vai começar a virar as mesas. Aquele que fizer uma mesa para o Senhor na sua casa, um altar para o Senhor, que a mesa é o altar, amém? Todo mundo entendeu? Quem fizer uma mesa, um altar para o Senhor na sua casa, colocar ele lá dentro, ele vai se assentar com você. Ele vai participar com você da ceia. Glória a Deus. As igrejas que começarem a restaurar a mesa, o altar de Deus, ele vai vir, ele vai restaurar. Mas aquelas que não quiserem isso, elas serão expostas e viradas. 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, olha isso, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, amém? Quase não existe, né? Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, que não se dobra a ninguém, que é orgulhoso, presunçoso, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. E isso é a lista. Mas olha isso, irmãos. Presta atenção. Presta atenção. Tendo, porém, a aparência de piedade, negando a eficácia dela, afasta-te. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso que ele está falando aqui? Que os homens dos últimos dias serão toda essa lista. Eles serão toda essa imundícia aqui, irmão. Amém? E mais, eles vão estar escondidos por trás de uma máscara de piedade, de bondade, de religiosidade. Eles vão estar escondidos dentro das igrejas, porque essa palavra veio para uma igreja. Amém? E Paulo começa a exortar Timóteo. Isso acontecer nos últimos dias. Afasta-te deste. Porque, olha isso. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Amém?
Irmão, você é um enganador, você é um falso crente, você vai ser enganado também, irmão. Por isso o Senhor está falando para você, desperta. Desperta. Fala para o irmão que está lá, fala, desperta. Desperta. Porque Ele está falando, esses enganadores entram nas casas. Mas entram em casa das pobres coitadas? Não. De mulheres cheias de pecado, de homens cheios de pecado, que não quer consertar a sua vida. Se introduzem dentro delas. Amém? Que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Amém? Um povo que sempre está na igreja, sempre está ouvindo palavra, sempre está lendo a Bíblia, mas nunca praticam a verdade. Nunca aplicam a sua vida. Fala misericórdia, irmão. Como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, retrógrados quanto à fé. Aí pergunta para mim, quem é Janes e Jambres, Lucilene? Pergunta para mim, irmão. Vocês estão dormindo ou o que vocês falam? Irmãos, Janes e Jambres. A Bíblia não fala o nome, amém? Mas quando nós vamos ler a Bíblia, como vamos entender o contexto da palavra, e vamos lá para o Êxodo, amém? Nós conseguimos compreender que Janes e Jambres eram o nome dos magos de Faraó. Aleluia! Os magos de Faraó, lá não tem o nome deles, mas nós conseguimos compreender que esses dois eram os magos de Faraó. E o que tem a ver, Lucilene, os magos com essa história? Tem a ver, irmãos, que Janes e Jambres conseguia imitar por algum tempo o que Moisés e Arão fazia. Amém? A primeira praga, eles imitaram. Faraó, não. Olha lá. Meus magos fazem a mesma coisa que você. A segunda praga, também. Agora, quando chegou na terceira praga, irmãos. Amém? Não deu para eles, não. Eles foram expostos. E eles falaram bem assim, não, isso aqui é o dedo de Deus. Quem está fazendo essas coisas é o dedo de Deus. Até os magos reconheceram. Mas primeiro, o que eles fizeram? Eles resistiram. Amém? O que é resistir, irmãos? Resistir à verdade que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Eles começaram a entrar numa queda de braço, amém? Porque Satanás pode até imitar algumas coisas. Por um tempo. Amém? E eles estavam ali na queda de braço. Resistindo àquilo que Deus estava fazendo. Amém? E eu falo para vocês, que dentro das igrejas, muitas vezes nós podemos ser um Janes e Jambres. Fala misericórdia. Nós podemos estar imitando algo de Deus. Imitando uma falsa piedade. Mas olha o que Deus está falando. Não irão, porém, adiante. Porque todo será manifesto o teu devaneio, como também foi daqueles. O Senhor está falando. Vai ser exposto os devaneios. Vai ser exposto as mentiras. Não vai ficar do jeito que está, irmão. Deus está falando, eu estou levantando uma nova geração de adoradores, família profética de Deus. Eu estou estabelecendo a minha mesa, eu estou restaurando o meu altar. Aleluias. Por isso, o Senhor está nessa noite, trazendo essa exortação. Fala assim, desperta tu que dormes. Desperta. 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 Não é tempo mais de viver uma máscara, uma mentira. Não é tempo mais de ter aparência de piedade e ser uma pessoa avarenta, presunçosa, orgulhosa, desobediente aos pais. Não é tempo mais de ser incontinente, obstinado. Não é tempo mais de ser amigo dos deleites e inimigo de Deus. Não é tempo mais de ser um caluniador, uma pessoa que fala mal dos outros pelas costas. Não é tempo mais de ser um amante de si mesmo e de amar-se a sua verdade mais do que a verdade de Deus. Não é tempo mais, irmãos, de ser uma pessoa ingrata. Não é tempo mais de ser um profano. Não é tempo mais de não ter afeto contra as pessoas. Não é tempo mais de ser cruel.
Não é tempo mais de ser uma pessoa que odeia os bons. Preste atenção. Jesus está gerando uma geração que tem zelo. E o zelo não começa você chicoteando o outro, irmão. O zelo começa você colocando a sua casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. O zelo nasce assim. Quando você começa a colocar as coisas pequenas em prática. As coisas que saíram do altar em prática. É isso que o Senhor está falando conosco essa noite. Começa a cuidar do seu filho. Começa a cuidar da sua filha. Para de deixar as coisas de qualquer jeito. Um dia você vai ser cobrado por isso. Para de negligenciar a presença de Deus. Para de vir para a igreja e achar que as pessoas que estão aqui têm que te servir, irmãos. Não é assim. Para. Mas Lu, hoje eu só queria vir na igreja, receber uma palavra, porque tem uma luz que eu vou cortar amanhã. Deus está dando a direção para você hoje. Coloca a sua casa em ordem. Sabe por quê? Eu sou aquele chamado Jeová Jireh. O que você precisa não é de pagar uma conta. Você precisa consertar a sua vida. A conta? Eu sou o Jeová Jireh. O que é uma conta de luz para Deus, irmão? O que é, irmão? Estão se preocupando com coisa que não é para se preocupar. Deus está falando. Começa a restaurar a mesa da sua casa. A mesa é a comunhão com o Senhor. Começa a alinhar. Irmãos, uma coisa. Se você escuta Deus, você fala que você tem um relacionamento com Deus, e esse Deus que você serve nunca te corrige, provavelmente o que você está ouvindo não é Deus. É uma versão de você mesma como um Deus. Você é um idólatra. Porque você está amando a sua própria verdade. O Deus que eu sirvo me confronta todo dia. Me fala assim, pare de frescura. Pare de fazer isso. E Ele usa pessoas para isso também. Amém? Se o Deus que você fala que te escuta só te passa a mão na cabeça, fique esperto. Provavelmente você não está escutando Deus. Provavelmente é a sua consciência querendo te alimentar do seu pecado. Como a Eline ministrou aquele dia. A consciência cauterizada pelo pecado, irmãos. Ela te faz ter devaneio, amém? Achar que você está escutando Deus e na verdade você está escutando você mesmo. Deus não quer fazer isso com você. Deus quer restaurar a sua mesa. Porque você faz parte da família. Você faz parte da família. Você é filho. Nós somos irmãos. Nós pertencemos a uma igreja, ao corpo de Cristo. E o desejo do Senhor é que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Mas não tenha folha se você não tem fruto. Porque o Senhor vai vir agora e vai começar a procurar o fruto. Mas tem tanta folha. Mas tem tanta postura. Mas prega tão bonito. Mas canta tão bem. Tem folha? Cadê o fruto? Cadê o fruto? É o fruto que alimenta Jesus, amém? É isso que Deus quer. Por quê, irmãos? Porque Ele está levantando uma geração. Para a gente encerrar, irmãos. Vamos lá em Malaquias. Malaquias. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão felizes ainda? Aleluia. Quem está feliz com Jesus? E agora, quem continua sendo feliz com Jesus depois dessa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, irmãos. Malaquias 4. Eu vou ler aqui. 17 também, o 3 e 17 e 18. Diz assim. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro. Ô irmão, é isso que Deus quer fazer de você, de nós. Um particular tesouro. Aleluias. Um tesouro particular. Malaquias 3. Eu estou lendo o 3, o 17 e 18, mas eu vou ler o 4. Diz assim. Naquele dia serão para mim particular tesouro. E poupa-lo-ei. Como um homem poupa o teu filho que serve. Deus está falando bem assim, filhos e filhas. Eu vou restaurar a mesa. Eu vou fazer muita coisa. Mas agora é tempo que eu estou despertando uma geração. Eu estou despertando uma geração
para que essa geração seja uma geração profética. Eu estou despertando você. Por isso que eu falo, você é bem-aventurado. Amém? Bem-aventurado por estar aqui. E ele diz assim: como o homem poupa seu filho, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É essa separação que o Senhor está promovendo. É esse tempo que o Senhor está promovendo. O tempo da separação. O tempo da divisão, irmãos. É necessário que haja divisão no povo de Deus. É necessário que haja uma divisão. E o Senhor não quer te ver do lado dos ímpios. Deus não quer te ver do lado dos bodes. Amém? Deus quer te ver do lado das ovelhas. Deus quer te ver dos lados justos. Mas isso depende da forma que você vai proceder diante da palavra que Ele está trazendo para você. E Ele diz: porque eis que naquele dia vem ardendo como um forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará. Diz o Senhor dos exércitos, de sorte que Ele não deixará nem raiz, nem ramo. Amém? O que aconteceu com aquela figueira? O que aconteceu? Irmão, provavelmente ela não ficou nem raiz, nem ramo. Amém? E é isso que o Senhor está falando. Não vai ficar nem raiz, nem ramo. Amém? Mas para vós, os que temei ao Senhor, os que zelam pelo meu nome, os que têm zelo pelo meu nome, os que cuidam da sua família, os que colocaram a mesa, Ele é a mesa da sua casa, que levantaram o altar da mesa, os que começaram a colocar a sua casa em ordem, sobre vocês nascerá o sol da justiça, e salvará, e terá debaixo das suas asas. Vocês entendem a palavra? A exortação sempre tem uma bênção no final. É isso que Deus está falando. É por isso que eu quero que vocês sejam despertados, porque eu farei nascer sobre vocês o sol da justiça, e sobre debaixo das minhas asas, assim como o Salmo 91 declara, vocês estarão protegidos e guardados. Vocês estarão sustentados pela minha presença. Vocês terão provisão. Vocês terão graça. Amém? Não se precisa se preocupar debaixo das asas do Senhor. Não que você vai comer, o que você vai vestir. Não precisa se preocupar. E saireis e crescereis como bezerros cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia. Que farei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Irmãos, lembrai-vos o que Deus tem falado nesse altar. As pequenas direções, nas reuniões de intercessão, nas reuniões de mulheres. Lembrai-vos, mães, do que estão sendo falados no Geração Kids. O Geração Kids está com uma direção. Ore para que o seu filho seja cheio do Espírito Santo. Lembrai-vos, homens, o que o pastor tem declarado aqui. Lembrai-vos todos os dias o que está sendo declarado, a lei que está sendo declarada aqui neste lugar, o qual dei em Horebe para todo Israel, que são os estatutos dos meus juízos. Amém? Estes, irmãos, para esse tempo, são os estatutos dos juízos do Senhor. Por isso eu falei no início, arrume a sua mesa. Esse é o estatuto e o juízo do Senhor para esse tempo. Coloque a sua casa em ordem. Esse é o estatuto e o juízo do Senhor para esse tempo. Estejam reunidos como igreja. Esse é o estatuto e o juízo do Senhor para este tempo. Não se afastem da casa do Senhor. Estejam congregados e reunidos. Este é o estatuto do Senhor para este tempo. Porque eis que envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluias. E é isso que o Senhor está fazendo com você. Ele quer que você seja a geração de Elias.
porque ainda somos pequenos. E acredita, Deus não se importa com isso. Vocês são os Elias. Vocês são o João Batista, que estão preparando o caminho. Preparando o caminho. Sabe o que acontece, irmãos? Quando um povo começa a andar debaixo da justiça de Deus, do juízo de Deus, você sabe o que acontece? A glória de Deus vem. O poder de Deus vem. Amém. E ele diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia terrível do Senhor. E esse, o que ele vai fazer? Ele vai começar a promover aquilo que nós já estamos vivendo. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos aos pais, para que eu venha e não fira a terra com maldição. Glória a Deus. O Senhor está levantando um pequeno povo. Ele está despertando uma geração, amém, de Abraãos, que são um povo pequeno, sim. Mas Ele vai chamar um povo pequeno, que tem um coração ardente do zelo do Senhor, que consome-se pelo zelo do Senhor, que não se importa com a injustiça, mas se apega à verdade, se apega à justiça de Deus. Por quê, irmãos? Porque é desejo do Senhor restaurar a família de Deus. Mas é necessário uma geração se levantar como Elias, uma geração profética, uma geração que restaurou a mesa. Bem-aventurados sois vós, que tem sede e fome de justiça, porque vocês serão fartos. Fartos aonde? Na mesa. Vocês serão saciados na mesa. Vocês serão aquecidos na mesa. O Senhor está falando: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. 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 Quando nós lemos essa palavra, muitas pensam: eu tenho sede e fome de justiça pelo outro. Quando eu vejo alguém pecar, eu destruo ele. Não, irmãos. A sede e a fome de justiça é pessoal. Porque é tua sede e tua fome. Amém? É para você. Você que precisa se saciar da justiça de Deus. Você que precisa beber da justiça de Deus. Primeiro é para você. Você não vai arrancar a cabeça de ninguém não, irmãos. Amém? Em nome da justiça. Amém? Você vai viver debaixo de justiça. Você vai ter zelo do Senhor. E quando você tem zelo e justiça, o Senhor vem. Ele traz o derramar do Espírito. Ele traz o avivamento. Ele traz a presença manifesta. Ele traz a glória. Eu comecei falando essa palavra que nós viemos fazer aqui. Buscar a presença de Deus. Então isso é mais importante do que sua conta. Isso é mais importante do que sua roupa. Isso é mais importante do que todas as suas coisas. Do que o seu trabalho. A presença dele é mais importante do que tudo. E alinhar o nosso coração debaixo da justiça de Deus. Para que essa presença venha da forma gloriosa que ele falou que ele vai vir. É o mais importante que você tem que fazer hoje. Porque o seu trabalho, irmãos, ele vai cuidar. Todas as suas coisas ele vai cuidar. Aqueles que estão debaixo da mão do Senhor. Irmãos, nesta hora, nessa noite, vou fazer um ato aqui, que o Senhor colocou, um ato profético. Amém? Glória a Deus. Nessa noite. E você que está em casa, irmãos, eu pedi para você fazer também. Eu quero que você vá lá na sua cozinha e pegue um pão. Glória a Deus. Aleluia. Você reúna a sua família aí onde você está. Você pega esse pão. Amém? Que o Senhor, Ele falou ao meu coração que nesses dias Ele vai fazer isso conosco. Qual que é o desejo dele? Muitas pessoas estão se desgastando muito para evangelizar, sabe, fazer muitas coisas. Mas o Senhor está levantando um povo. E quando esse povo, irmãos, se levantar como família de Deus, quando esse povo, quando nós se levantarmos como família de Deus, sabe o que ele fala em João 17? Sabe o que vai acontecer?
os olhos das nações se abrirão. Quando eles viram o que, irmãos? Os olhos das nações se abrirão. Quando eles viram o partir do pão dele. E o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. Ele acrescentava aqueles que deveriam ser salvos. E ele acrescentava. Por quê? Porque a igreja de Atos não era apenas uma igreja, uma denominação. Atos era a igreja. Atos era a família partindo pão, com orações, com busca do Senhor, pela presença dele. E enquanto eles partiam o pão, os olhos das nações, da nação, começou a se abrir. E pessoas vinham até eles. Eles não precisavam correr atrás das pessoas. As pessoas corriam atrás deles, da igreja. Porque eles tinham a noção que eles estavam vendo uma família. Eles estavam vendo o corpo de Cristo na terra. Eles estavam vendo a família profética de Deus. E é isso o desejo do Senhor. Que nós comecemos a partir o pão. Amor, eu gostaria que você distribuísse aqui um pedacinho de pão para cada um. E da sua casa também, irmãos. Eu queria que você partisse o pão na sua casa. Amém? Que você partisse o pão na sua casa. Não precisa ser um pedaço muito grande, não. Não muito pequeno, né? O pão é grande. Com certeza. Aleluia. Glória a Deus. É a metade do pão, pastor, aquele ali. Irmãos, o Senhor está falando que quando nós partirmos o pão na igreja, quando nós estivermos partindo o pão, partilhando, nós não vamos precisar fazer esforço. Na sua família, quando você estiver partindo o pão com a sua família, as outras famílias em volta de você vão correr atrás de você. Lembra que o pastor falou no ano da graça? Que a graça de Deus, a gente não precisaria fazer esforço. As pessoas vão começar a correr atrás da gente. É isso, irmãos. É isso. É a presença de Deus. Eles vão correr atrás da presença. E a presença se manifesta no lugar onde tem zelo. No lugar onde tem justiça. Onde tem fome e sede de justiça. Pela justiça de Deus na minha casa e na minha família. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, irmãos. Gostaria que vocês ficassem de pé. Nesse momento. O Senhor. Amor, pode falar. Nesse momento, irmãos, vocês vão comer, amém, desse pão, glória a Deus. E eu gostaria que vocês escutassem essa canção. Porque o Senhor falou hoje ao meu coração. E eu falo para você, essa canção foi a canção que o Senhor começou a despertar o meu coração. Glória a Deus. E o Senhor falou, hoje é o dia de você liberar essa canção. Com família. Glória a Deus. E ela diz assim, irmãos, que a mesa de Deus é a mesa que cura. Amém? Glória a Deus. A mesa do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Pode ser que você não conheça a canção. Pode comer, irmãos, o pão. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. Tanto que o sol me queimou. A igreja tem se desgastado muito, irmãos. Cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei. Tem pessoas cansadas nessa noite. Que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Oh, Deus. O Senhor não se impressiona, irmão. Um dia eu poderia ser suficiente. Aonde? Em casa.
carregamos o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para você, irmãos. Tem um lugar para você nessa mesa. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar para mim. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Comece a declarar, irmãos, que a mesa dele cura. Carrego Oh, o nome Deus. da família. Oh, é a mesa dele que traz cura, irmão. É a mesa dele. Carrego o nome da família. Oh, Deus. Carrego o nome da família. Oh, Deus. Espírito Santo. A tua mesa cura. Tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. A tua mesa cura. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Tem um lugar pra mim. Oh, Carrego Deus. o nome da Irmãos, família. o Espírito Santo está aqui neste lugar de forma sobrenatural nessa noite.